Hoje em dia, quando falamos sobre um Estado judeu, estamos nos referindo a Israel. Mas esse não é o único Estado judeu na história. Na busca por segurança, os judeus estabeleceram estados desde a antiga Arábia até as cataratas do Niágara. Obviamente, nenhum deles deu certo. Então, quais foram os 6 lugares que quase se tornaram o Estado judeu? E por que todos eles falharam? Número 1. Os antigos reinos de curta duração. Retornemos à Babilônia do primeiro século, onde surgia um problema. 2 irmãos judeus, Ananias e Azinaias, assumiram o controle devido à má gestão dos líderes locais. Com apoio de jovens judeus, os irmãos passaram a controlar cidades e cobrar tributo. Você acharia que eles teriam problemas com o rei por isso, não é? Mas não foi isso que aconteceu. O rei decidiu usar os irmãos para mandar uma mensagem aos seus governadores rebeldes. Nomeou oficialmente os irmãos como governantes do território conquistado. Tudo mudou quando um novo general chegou à cidade porque o cara tinha uma esposa e Ananias realmente gostava dela. Então, segundo a Torá, Ananelais induziu o general a batalhar e morrer para poder casar-se com a esposa dele. Dizem que o romance morreu, mas havia um problema. Ou seja, além do relacionamento de Anelé basear-se em assassinato, sua nova esposa não era judia. Ela realmente amava ídolos. Os judeus no território de Ananias não estavam entusiasmados com essa mudança. Trocadilho intencional. Na realidade, Azênios estava bem decepcionado com seu irmão. Mas quando ele apontou que o paganismo era, meio que proibido no judaísmo, sua nova cunhada o envenenou. Caramba! Tudo desandou a partir daí. Ananias tentou manter o reino unido. Mas eventualmente os babilônios capturaram e o mataram, e esse foi o fim do pequeno estado judeu na Babilônia. Próximo, a Arábia do século V. A Arábia pode trazer à mente mesquitas elaboradas, mas em um certo ponto também foi lar de um reino judeu. O rei Abu-Cariba governou um reino tribal no Iêmen em algum momento do século VI. Abu-Cariba, como vários reis antigos, tinha grande interesse em conquista. Após conquistar uma cidade, ele nomeava um governador e seguia em frente. Mas em uma província, os locais se rebelaram, matando o governador. Foi uma péssima jogada, pois o novo governador assassinado era filho de Abu-Cariba, que ficou descontente com a morte do filho. Ele jurou destruir a província, que era lar tanto de árabes quanto de judeus. Mas durante a batalha, ele ficou doente, de exaustão, desgosto, desidratação ou alguma combinação brutal dos 3. Enquanto se recuperava, 2 estudiosos judeus o visitaram em sua tenda implorando por misericórdia. E é aqui que a história fica interessante. Abu-Cariba ficou tão impressionado com esses 2 que decidiu se converter ao judaísmo. Mas isso não foi suficiente. Ele também reconduziu os estudiosos para converter o restante do reino. E as coisas estavam indo bem por um tempo, até que os etíopes atacaram. Mas o rei Yusuf do Nuwas não ia aceitar isso deitado. Conforme relatos, ele era filho de Abu-Cariba. Sem dúvida, ele era muito apegado ao judaísmo. Na verdade, seu nome significa José com as costeletas longas. Legal! Dunua sonhava em expulsar os invasores etíopes e criar novamente um reino judeu unido. Estava determinado a vingar-se. Dunawaz devastou as fortalezas etíopes, queimando igrejas, assassinando cristãos e forçando conversões ao judaísmo. Cristãos atacaram judeus e agora ele retaliaria contra cristãos. Ele restabeleceu temporariamente o reino judeu, mas morreu em batalha contra o exército etíope, encerrando seu sonho. Os etíopes rapidamente substituíram seu reino judeu por um cristão próprio. Guerras de religião? Nunca uma boa aparência. Vários estados judeus temporários surgiram no mundo medieval, mas desapareceram tão rápido quanto surgiram. Número 2. Ararat, Nova York, Estados Unidos da América. Com várias sinagogas e lojas de bagels kosher, Nova York pode parecer, às vezes, um estado judeu. Mas sabia que já houve um estado judeu oficial lá? Em 1825, Mordecai Emanuel Noah comprou uma pequena ilha ao sul das cataratas do Niágara e a declarou um refúgio judeu e região autônoma. Noah era um americano orgulhoso, que acreditava muito na ideia da América como um refúgio seguro. Ele também era um judeu orgulhoso que via como sua missão pessoal defender os judeus em todo o mundo. Ouvira relatos de ataques a judeus na Alemanha e estava convencido de que poderia salvá-los.
Ele se esforçou para persuadir comerciantes, banqueiros e agricultores judeus a abandonar a Europa e ir para a nova Terra Prometida. Ele conseguiu arrecadar dinheiro em 5 anos para concretizar sua visão. A ilha só comportava 20.000 pessoas, mas Noah era sonhador. Nomeou líderes europeus para arrecadar impostos dos judeus globalmente. Ele sonhava em construir arranha-céus para acomodar milhões de judeus. Ele até apelidou sua autodeclarada pátria judaica de Ararat, uma referência à montanha onde a Arca de Noé aterrissou e uma alusão ao seu próprio sobrenome. Tudo estava no lugar. Mordecai realizou uma cerimônia elaborada para Ararat, disparando canhões e desfilando como Ricardo III. Mas as multidões de judeus nunca vieram. Os apoiadores alemães judeus de Mordecai logo viram que Ararat era apenas um sonho distante. Suspeitava-se que Mordecai estivesse tentando enganar os judeus europeus. Rabinos em todo o mundo o ridicularizaram como um falso messias. Os judeus americanos, ansiosos para se assimilar, não sentiam necessidade de uma pátria na América, já que a consideravam seu lar. Eventualmente, um investidor rico comprou a parte de Noah na ilha. Depois se transformou em sua própria cidadezinha de 18.000 habitantes, seu destino como pátria judaica. Há muito esquecido. Terceiro, Uganda, África. A pressão para formar uma pátria judaica intensificou-se no início dos anos 1900. Milhões de judeus russos aterrorizados e desesperados por uma fuga após uma série de ataques violentos. Ao mesmo tempo, o sonho de Theodor Herzl, de um Estado judeu na terra ancestral de Israel, estava ganhando força, mas não estava acontecendo rápido o suficiente. Os otomanos turcos, líderes da região, não acolheram bem indicações sionistas por uma pátria judaica. Os judeus necessitavam de um refúgio. Líderes sionistas, desesperados para assegurar abrigo temporário aos judeus que fugiam da perseguição, apelaram às superpotências globais. A Inglaterra estava disposta a ajudar. Entra em cena o Plano Uganda. Os britânicos tentavam persuadir os colonos europeus a desenvolver território na África Oriental sem sucesso. Os líderes britânicos propuseram isso a Herzl. Embora não fosse a terra de Israel, era um local onde os judeus poderiam viver pacificamente. E talvez isso fosse suficiente por enquanto. Os líderes sionistas tinham muitas opiniões sobre este plano. Alguns sentiam que aceitar o plano de Uganda sabotaria suas chances de estabelecer um Estado judeu na terra de Israel. A terra era perigosa, repleta de leões e animais selvagens. Ademais, o povo Maasai nativo não estava entusiasmado com a possibilidade de colonizadores estrangeiros chegando em massa. Por outro lado, que outra opção eles tinham? Era uma questão de vida ou morte. Após muita discussão, os sionistas recusaram a proposta. Ou era Israel ou nada. Se precisassem aguardar mais para realizar o sonho, esperariam. Número 4. Birobidjan, União Soviética. Na década de 1920, o presidente soviético viu a oportunidade de resolver duas questões de uma vez. Ele poderia expulsar judeus do país e reforçar a fronteira com a China. Bem-vindo a Birobidjan. Birobidjan, uma região remota e pantanosa na Sibéria, era pouco desejada para a moradia. O líder soviético Mikhail Kalinin conseguiu transformá-la em um chamado socialista. Ele chamaria a região de Região Autônoma Judaica. Os judeus cultivariam a terra e se integrariam produtivamente à sociedade soviética. Para muitos judeus, o plano não parecia tão ruim. Aqui estava uma terra que poderiam fazer seu pequeno refúgio, um passo para a autodeterminação. Muitos estavam prontos para aceitar a oferta. Em 1928, a região foi designada como uma colônia agrícola judaica, e os primeiros 654 judeus chegaram naquela primavera, apenas para metade deles desertar. Grande parte de Birobidjan era um deserto. Suas poucas áreas habitáveis já eram lar de uma população hostil que via os judeus como invasores. Mesmo assim, os líderes soviéticos insistiram e nomearam a área como Região Autônoma Judaica em 1934, oficializando os judeus como uma nacionalidade soviética comum, igual às demais. O Estado financiou passagens só de ida para Birobidjan, onde cerca de 1.500 judeus se mudaram. Nos anos 30, Birobidjan tornou-se um centro da cultura judaica. O Yiddish ecoava pelas ruas. A cidade sustentava um teatro Sholem Aleichem e um jornal em Yiddish. Porém, tudo terminou subitamente em 1936, quando Stalin arrasou a União Soviética, enviando os líderes de Birobidjan e qualquer outra pessoa vista como ameaça para campos de trabalho.
Depois da Segunda Guerra Mundial, Birobidzhan tornou-se um lar temporário para judeus, principalmente sobreviventes do Holocausto em busca de um lar. Infelizmente, não demorou muito para a história se repetir, e Stalin começou a prender e sequestrar os judeus de Birobidzhan novamente. Hoje, a região tecnicamente ainda mantém o nome de Região Autônoma Judaica, mas apenas cerca de 3.000 judeus permanecem. Número 5. Lublin, Polônia. Antes da solução final para a questão judaica pelos nazistas, eles tinham um plano diferente. Deportar todos os judeus para uma parte remota da Polônia. Seria um Estado judeu sob administração alemã, é claro, e os judeus trabalhariam, ou seja, seriam escravizados para o esforço de guerra alemão. Os líderes da SS aceitaram o plano, enviando mais de 95.000 judeus para Lublin, onde muitos morreram de fome e tifo. Outros foram mandados para campos de trabalho forçado. À medida que os nazistas se dirigiam ao seu objetivo final de genocídio, o plano foi interrompido, e o distrito de Lublin passou a fazer parte do complexo do campo de concentração de Majdanek. Número 6. Madagascar, África. Quando os nazistas planejavam realocar judeus para Lublin, a França buscava maneiras de se desfazer de seus 10.000 judeus. Alemanha e França desejavam seus judeus distantes, porém não fortes ou independentes. Um oficial francês propôs a colônia de Madagascar. A ideia não era nova. Líderes europeus sugeriram isso desde a Primeira Guerra Mundial. O governo polonês até enviou uma comissão para explorar a possibilidade em 1937. Os nazistas também fizeram isso. Adolf Eichmann preparou um relatório sobre o possível plano. Foi algo assim. Os nazistas planejavam realocar 4 milhões de judeus para Madagascar à força em 4 anos. 1 milhão de judeus por ano. Obviamente, seus bens seriam confiscados para financiar o plano. A SS governaria a ilha como um estado policial, semelhante a um grande gueto judeu. Muitos judeus provavelmente morreriam, mas isso estava tudo bem. Os nazistas teriam já livrado a Europa de seus judeus restantes. Lembro que até mesmo Herzl, em seu livro, embora mal deixando a Palestina, concordou com uma solução de emergência 140. E a Alemanha nazista oficialmente endossou isso em agosto de 140. E a Alemanha nazista oficialmente endossou isso em agosto de 1940, depois que ficou claro que o Plano Lublin não iria dar certo. Eram milhares de judeus, e a França, que havia caído na Europa Ocidental meses antes, tinha controle sobre centenas de milhares deles. A França, que havia caído meses antes, lutava pela sobrevivência em Madagascar, suplicando por ajuda. O Comitê Judaico-Americano protestou veementemente contra a sobrevivência dos judeus nas duras condições de Madagascar, implorando por uma intervenção urgente. No final das contas, isso não importava. Os nazistas já haviam passado para algo pior, a solução final. Isso foi meio deprimente. Acontece que as únicas pessoas que deveriam estar criando um Estado judeu são os próprios judeus. Porém, só um lugar manteve o esforço. É porque é o único lugar que desejamos por milênios, o único destino das nossas orações, o único lugar onde a terra é cravejada de antiguidades judaicas. Esse lugar é a terra de Israel, e é a única pátria judaica de que precisamos.